É isso aí, uma boa tarde a todos vocês. Tudo bem por aí? Como é que vamos? Tudo tranquilo, tranquilo, tranquilo? Boa tarde ao pessoal de Tubarão, boa tarde a galera de Laguna também, boa tarde a todos que estão conosco aí no Facebook e também no Instagram e que vão estar conosco também aí nos nossos canais sociais de comunicação do YouTube. Como vamos? Há quanto tempo não vos via, hein? Poxa, semaninha passada não conseguimos fazer a live, perdemos aí tivemos um contratempo, perdemos o time da live, daí passou, não conseguimos fazer. Hoje estamos aqui, vamos de live dupla, certo? Vou começar agora a primeira live, depois eu continuo na segunda, então fique atento, você que está conosco, aí vai ser uma horinha de atividade, de conhecimento muito bom. Vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos sobre a evolução dos meios de comunicação. Então é tecnologia 60 mais, evolução dos meios de comunicação, certo, pessoal? Sejam muito bem-vindos então à nossa live. Nós estávamos falando aí dos meios de comunicação, falamos já do telégrafo, falamos do jornal e outros tantos meios que já trouxemos, e hoje vamos falar do rádio. É o rádio, pessoal, esse mesmo. Olha, vai ser um pouco mais demorado, porque o rádio tem história no Brasil, né? Comemorou-se agora em 2019, segundo a Rádio Câmara, 100 anos de rádio no Brasil. Surgiu lá em 1919, então em 2019, 100 anos de rádio. E é um dos meios mais antigos de comunicação que nós temos. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu tenho para dizer para vocês que sim, o rádio é muito antigo no nosso Brasilzão, mas ele nem sempre foi como nós conhecemos hoje. Ele teve algumas modificações. O rádio, ele surgiu a partir da criação do telégrafo. Então o telégrafo foi tipo o pai do rádio, né? Que foram as primeiras transmissões, só que daí via cabo, que foi o telégrafo, e depois veio o rádio com as transmissões sem fio. Olha que legal. Preciso dizer que agora há pouco, em 2017, era considerado o meio mais popular e de maior capacidade de comunicação em massa no âmbito mundial. Então, agora em 2017, o rádio foi considerado o meio mais popular de comunicação em massa. Certamente ou provavelmente, com a pandemia, ele tenha perdido um pouco desse seu glamour aí, dessa sua força. Não totalmente, na verdade, foi só um pouco mesmo. As redes sociais, elas vieram um pouco mais fortes em 2020 e 2021, mas o rádio, ele continua tendo seu papel importantíssimo e especial dentro da nossa sociedade brasileira e mundial. O rádio, ele teve a sua primeira transmissão através de sinais, através de emissão e recepção de sinais lá em 1896, então ainda no século XIX, na Europa. Então 1896 na Europa aconteceu a primeira transmissão de emissão e recepção de sinais sem fio. Lá em 1922 tivemos a primeira transmissão radiofônica no Brasil, a primeira oficial, né? Como eu falei para vocês, já em 1919 no Pernambuco já era tentado fazer a questão do rádio, mas era considerado ainda o rádio amador. E depois, em 1922, então, nós tivemos a primeira transmissão oficial do Brasil, e essa sim daí trazida como oficial, onde foi feita uma fala do então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, comemorando 100 anos da República. 1922, comemorando 100 anos de independência do Brasil, Epitácio Pessoa fez a primeira transmissão de rádio no nosso Brasilzão. Olha que legal. E de 1922 para cá foi só história, só crescer, só conhecer e só ganhar campo, porque até hoje o rádio é muito forte, mas muito forte mesmo. Bom, já em 1923 surge oficialmente a primeira rádio, né, que se tem notícia, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje também conhecida como Rádio MEC,
que foi a primeira rádio a surgir no Brasil, segundo alguns sites. Outros falam que foi uma rádio em Pernambuco, outros dizem que foi essa rádio no Rio de Janeiro. Então não há uma unicidade sobre o assunto, mas de toda forma data de 1900 e início, né? 1900 e tralalá com rolha, e Guaraná com rolha, 1900 e tralalá, 1920, cara, mais de 100 anos de rádio, é coisa pra caramba. É muita coisa? Não, mas é coisa pra caramba mesmo. Bom, tivemos em 1932, então, com a entrada do governo Getúlio Vargas, além da CLT, né, nós tivemos também a liberação dos comerciais nas rádios. É isso mesmo, até 1932 não era possível fazer publicidade nas rádios. As rádios elas serviam exclusivamente para transmissão de notícias e músicas, somente, nada de publicidade. Não havia possibilidade de fazer publicidade com as rádios até 1932. Em 1935 surge a famigerada e muito ouvida, agora nem tanto, antes muito mais, Voz do Brasil. Apesar da Voz do Brasil ela não ter uma aceitação tão grande hoje, principalmente entre os jovens, mais jovens, botam nesse pacote, e talvez os meus pais, a Voz do Brasil era o principal canal de comunicação entre o governo e a sua população. Então, lá em 1935 surgiu o programa Voz do Brasil, que por 1 hora dentro do rádio ele ficava falando sobre o que estava acontecendo dentro do governo para todos os brasileiros. E isso é muito importante, isso é muito legal. Além disso, pessoal, é necessário que vocês possam entender que, cara, a rádio ela faz muito por nós. Ela foi muito importante para o Brasil, principalmente nesse momento em que há a necessidade de conversar, de saber, de fazer a população saber que existe. Então a rádio ela surgiu e rapidamente ela foi se desenvolvendo. Depois de 1935, com a Voz do Brasil, que até hoje existe, para quem não sabe, até ano passado ou ano retrasado era obrigatório no rádio brasileiro, das 7 da noite às 8 da noite, ou das 6 às 7, uma coisa assim, não, era das 7 às 8, se eu não me engano, ou das 6 às 7. Bom, não lembro, enfim, era obrigatório a Voz do Brasil, foi feito um decreto de lei onde desobrigou essa questão do horário, mas todas as rádios que estão em atividade, elas são obrigadas a passar o programa Voz do Brasil dentro da sua grade de horários e grade de atividades daquele dia. Claro que não mais com a obrigatoriedade de ser em horário nobre, agora eles colocam lá das 9 às 10, das 8 às 9, das 10 às 11. Um horáriozinho que já não tem mais tanta gente escutando rádio, é saber que a Voz do Brasil é algo muito importante. Se você quer se atualizar, quer conhecer mais sobre o que está acontecendo no Senado, na Câmara e também no Judiciário, por favor, o momento de ouvir é a Voz do Brasil, onde você conhece todos os poderes do Brasil, os 3 poderes e o que está acontecendo dentro de cada um deles, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado e também dentro do Supremo, lá da questão do jurídico também. Ei, vidão, coisa linda. 1941, então, surge aí o nosso mais famoso repórter Esso. Os postos Esso naquela época davam dinheiro, né? Gasolina sempre deu dinheiro. Naquela época o Esso, hoje não existe mais, que é a marca de gasolina que tinha um tigre, postos Esso. Então naquela época tinha um repórter Esso. O repórter Esso aí, ele surge com a Rádio Nacional. Enquanto a Rádio Nacional está em vigor, o repórter Esso, ele tende a existir. E sim, é muito importante, é um dos principais canais onde você troca ideias, onde você conhece o que está acontecendo no nosso Brasil. Foi muito conhecido. E o que eu queria dizer para vocês, pessoal, que eu estou falando do rádio quanto emissoras de rádio e não de aparelho. Eu queria dizer que o aparelho de rádio nessa época, pessoal, era do tamanho de uma cômoda de 6 gavetas. Assim, ó, dessa altura. O alto-falante era um negócio gigantão, que mal fazia um som.
E para pegar aí uma rádiozinha, um negocinho assim, você tinha que esticar lá fora o fio com bambu, botava um bambu de um lado da praça, o outro bambu do outro lado da praça para ver se captava algum sinal. Então o sinal também ele foi evoluindo com o passar dos anos, o sinal de rádio ele foi evoluindo com o passar dos anos. Assim, conforme o rádio foi evoluindo, o sinal também foi, graças a Deus, porque olha, lá no início era difícil. Olha cada história que eu escuto do pessoalzinho que não conseguia acessar e não conseguiam ter acesso à rádio, porque tinha um rádio, mas tinha que ficar segurando lá o bambu num lugar específico para o rádio pegar. É bem assim. Então, nesse período ainda do Repórter ESSO, tava por aí nesses meandros de ter que segurar o bambu, esticar o fio para pegar o rádio, principalmente nas cidades mais retiradas do cenário metropolitano, assim, né? As regiões mais povoadas, metrópoles, as capitais, essas não, essas já tinham aí o rádio meio que implementado, pegava mais tranquilo, mas cidades mais retiradas, mais do interior, tinha essa dificuldade aí de ter que esticar fio e botar bambu de um lado do outro e botar mais de um fio para tentar pegar alguma coisa. Bom, pessoal, em 1967, então, é criado o Ministério das Comunicações, é o ministério que toca até hoje a questão de comunicação no Brasil, tanto as concessões de... Nossa, que barulho, né? Desculpa, pessoal, desculpa pelo barulho. Aqui, infelizmente, meu estúdio ele não tá tão bom hoje. Tem um martelinho ao fundo, toque, 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 é assim mesmo, não tem muito o que fazer. Mas, enfim... em 1967 foi criado então, o Ministério das Comunicações, que é quem coordena e quem organiza a questão das concessões públicas de canais abertos de televisão dentro do Brasil. Em 1990 veio a primeira transmissão via satélite de rádio, então lá já no século XX, em 1990 que começam as transmissões via satélite de rádio. E depois em 2005, sim, já com 84 anos de história, o rádio brasileiro torna-se também rádio digital. Percebam que só em 2005 que o rádio ele parte para o meio digital. E hoje nós estamos aí em 2021 e olha o quanto de coisas digitais nós temos que se assemelham ao rádio. Fora os aplicativos, toda rádio tem o seu aplicativo, nós temos aí alguns aplicativos que não são considerados rádios em si, porém fazem o papel da rádio, que é a questão de comunicar, de distribuir, de transcrever, só que sem ter um apresentador dos programas, ele simplesmente dispõe das músicas, ou dos podcasts, ou das notícias, enfim, e deixa ali à disposição das pessoas, tipo Spotify, Deezer, entre outros, e as rádios também, cada rádio já tem o seu canal, já tem o seu canal virtual, o seu canal digital para encontro, para fala. Todas as rádios que você gostar, que você quiser procurar, elas já estão na internet, graças a Deus. E o rádio, pessoal, ele remonta histórias memoráveis do Brasil, ele remonta momentos únicos que nós vivemos. Passamos aí com o rádio pela Primeira Guerra, pela Guerra Fria, passamos com o rádio aí pelas quedas de alguns governos e entradas de outros tantos. E o rádio sempre foi o nosso aliado, sempre foi o nosso meio de saber o que, como e de que forma está acontecendo as coisas no mundo. E até hoje o rádio e tenham certeza que sempre vai ser um dos maiores meios de comunicação que existe, porque massifica. Para pegar rádio não precisa de muito, qualquer rádiozinho, qualquer microsystem, ele pode já captar o sinal da rádio e transformar para você. Né? Existem rádios grandes, gigantes, enormes, como existem radinhos pequenos, assim, radinhos de bolsa que você bota aqui com fonezinho de ouvido e pronto, tá feito o serviço. E o legal da rádio é que normalmente as rádios elas não são nem só uma coisa e nem outra, elas trazem aí um pouco de notícia, um pouco de música, um pouco de comentário, um pouco de previsão do tempo, um pouco de cada coisa. E daí temos uma programação bem completa e bem extensa para vocês. Pessoal, seria isso então para a gente falar sobre a evolução das rádios. A rádio completou 100 anos agora em 2019. Isso foi muito importante, apesar de ser nova, é algo que diferenciou
e que realmente deu peso e deu base para que o Brasil pudesse se desenvolver de uma maneira mais íntegra e mais uníssona do que talvez fosse sem ter as rádios, né? Principalmente naquela época onde nós não tínhamos como nos comunicarmos à distância, né? Era mais difícil a comunicação à distância e o rádio veio para encurtar essas distâncias. Até contaram uma vez uma história de que existia um tempo na rádio onde você mandava o correio elegante, em vez de mandar o correio elegante na festa junina, você não precisava esperar até a festa junina, você podia ir na rádio, deixava um recadinho, dava um troquinho, a pessoa ali anunciava o que você queria. Hoje existe isso? Existe sim, pessoal. Por exemplo, quando você está numa live do YouTube, e daí tem aqueles valores de engajamento que você pode fazer doação para comentar na live e tudo mais. É uma forma de fazer isso que eles já faziam há muitos anos, que a pessoa vai lá, dá um troquinho e é ouvida e é falada e, poxa, já pensou? Aniversário da Nega Velha, aniversário da Nossa Excelentíssima Senhora, deixa um cincão, manda um amor, eu te amo, coisa linda, nossa vida está muito boa, enfim, manda uma mensagem bonita para sua esposa, para o seu esposo e para sua namorada, para conquistar ela, ou para aquele crush que você ainda não conseguiu. Isso era possível ali na época das rádios e era muito bom, tinham programas que eram voltados para isso. Entre uma música do Zezé de Camargo e a outra do Chitãozinho Chororó saía um recadinho, né? Saía do Roberto Carlos, eu te amo. Já mandava um recadinho para ela, retocava o Zé de Camargo, é o amor. E assim a gente ia conquistando, e assim a gente ia se declarando através da rádio. Olha que legal, isso é muito massa. Bom, pessoal, querendo conhecer mais sobre as nossas atividades aqui do SESC, sobre essas e outras evoluções tecnológicas, só dá um toquezinho, entra em contato conosco. Isso que eu trouxe para vocês hoje é um breve recorte, mas um breve recorte de tudo que é trabalhado dentro das nossas aulas, dentro dos nossos encontros do Conecta 60+ digital e do Conecta 60+, e também do grupo da Memória Online. Todas essas atividades são feitas de forma totalmente online, principalmente nesse período de pandemia. E sim, é aberto a você que está nos escutando de qualquer parte do país. Quem quiser conhecer as atividades do Conecta 60+ aqui de Tubarão ou do município de Laguna, da minha amiga Miriam, que está conosco aí na live, um beijo para a Miriam, muito obrigado pela presença. E da minha amiga Miriam, é só deixar aí o seu comentário no nosso vídeo, ou se não, ligar nos telefones que estão na descrição para conhecer mais sobre o projeto Conecta 60+, também o grupo da Memória Online e Dança Circular Online, todos esses 3 projetos acontecendo de maneira virtual. Como eu falei, pessoal, um breve recorte de algo muito maior. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, desse pouquinho de conhecimento que eu trouxe. Um beijo a todos, um grande beijo a todos e uma excelente tarde para todos nós. Até mais, tudo de bom. Beijo, fui, tchau, tchau.